O live foi abaixo mais uma vez. Vamos esperar que as pessoas voltem a entrar. Estou? Agora sim. Pronto, felizmente. Deve ter caído a internet. A internet também tem destas coisas, também é um dos efeitos do teletrabalho. É verdade, é verdade. Então, Vamos só esperar que as pessoas voltem a consegues reentrar, não é? Sim, vamos esperar só um bocadinho. Esta live depois vai ficar gravada, então vou só fazer aqui uma pequena introdução. Estamos a falar do impacto do teletrabalho no corpo físico, aqui juntamente com o osteofísico. E estávamos a falar justamente da parte estrutural. Então, acho que as pessoas já estão a entrar, podemos continuar. Estava-te a dizer, João, que todas estas alterações bruscas que aconteceram nas vidas das pessoas em termos de teletrabalho têm também consequências a nível emocional, que depois afetam também a parte física. E tudo isto acumulado tem aqui efeitos significativos. Uma questão que é aqui interessante e gostaria que tu também falasses um bocadinho disso, que é que muitas vezes quando surgem algumas dores, algum desconforto em termos de posicionamento, da forma como nós estamos, seja na coluna, seja noutra parte do corpo, existe uma tendência a ignorar, a não valorizar e deixar que essa situação continue. E isso muitas vezes leva ao aparecimento de situações que são crónicas e que, claro, em situações mais graves podem inclusive comprometer a mobilidade. Gostaria que falasse um bocadinho disso, porque acredito que aqui seja uma questão também de trazer um bocadinho à consciência a importância de nós não ignorarmos quando aparecem estes primeiros sinais de que algo, esta coisa de que é só uma dorzinha que passa, nem sempre é assim. Ora bem, falando um bocadinho de forma simplista, existem dois tipos de dor muito relacionadas com o teletrabalho. Quando nós estamos em frente a um computador, há dois processos que podem acontecer no nosso músculo. Ou eles estarem hipertónicos, ou seja, muito tensos, muito duros, ou hipotónicos, que não têm força. O que acontece quando nós estamos à frente do computador, como já referi antigamente na live passada, é uma corcunda, esta hipercifose, e os músculos ficam relaxados. Não têm capacidade de contrátil. Então, o medicamento mais importante para estas situações é, sem dúvida, o treino de força, o exercício físico para estas pessoas. O problema é que as pessoas muitas vezes negligenciam o poder do exercício e dizem, mas eu até caminho 30 minutos por dia, eu bebo água, eu faço qualquer alongamento. Mas não, é fundamental terem rotinas de treino de força associada a exercícios de mobilidade diários. Não é uma vez por semana, é diários, para que essas dores não voltem a aparecer. Em contrapartida, existem aquelas pessoas que são muito estressadas, uma parte emocional muito forte, envolvem-se muito com o trabalho. Isto faz com que criem uma superiorização dos ombros, e esta superiorização é a ativação do trapézio e do angular da omoplata, que são músculos responsáveis pelo stress. E se nós repararmos na rua, existem pessoas que andam, parece que não têm pescoço, andam sempre assim muito tónicos. Esta é uma característica das pessoas estressadas, ansiosas. O que é fundamental aqui? É incutir os exercícios de alongamentos à semelhança da mobilidade. Porque elas já têm força naquele poder contrátil. O que eles precisam é, no final da noite, ou quando terminam o trabalho, fazer alguns exercícios de alongamento para que estas estruturas fiquem relaxadas. E, mais uma vez, tanto como o treino de força, como o treino aeróbio, ou cardiovascular, ou treino de força, mobilidade, alongamentos, tem que ser feito diariamente. É como um medicamento para a hipertensão. Todos os dias tem que ser tomado, é como um exercício. Todos os dias tem que ser feito. E as pessoas ainda há uma certa resistência no que toca a este ponto. Mas pronto, acho que com esta live, sem dúvida, vamos conseguir converter mais alguns a fazerem exercícios ao longo do dia no teletrabalho. Esse é o objetivo. Sim, exatamente. E já que falas de exercício físico,
aqui a questão do exercício físico também é um tópico a ser abordado, visto que muitas das rotinas que as pessoas estavam habituadas em termos de exercícios físicos acabaram por ser impossibilitadas e muitas pessoas acabaram por deixar de praticar e isto, claro, tem consequências. E aqui também falamos de questões que depois também juntando uma alimentação que acaba por não ser tão saudável, que acabou por acontecer a muita gente por estar em casa a ver a tendência para excessos, a ver esta tendência para não fazer tanta atividade física, isto tem uma grande consequência. Aqui na parte do exercício físico, quais poderão ser as maiores consequências desta inatividade? Em 2020, a primeira palavra escrita no Google foi Covid-19, ou seja, a pandemia que é naturalmente descrita, vivida, né, nesta altura. A segunda palavra foi teletrabalho. E nota-se a preocupação das pessoas e de certeza que tiveram esta sintomatologia. Nós fizemos um questionário nos nossos stories e cerca de 73% das pessoas que nos seguem, pronto, tiveram e estão em teletrabalho e adotam uma postura incorreta. Ou seja, não tem aquela postura vertical, como nós estamos a falar e tanto programas que é fundamental, mas sim uma postura incorreta. E esta postura vai trazer malefícios gravíssimos à saúde. Mas é fundamental as pessoas terem esta noção de treinar regularmente, diariamente. Acontece muito o que aconteceu com as pessoas. Treinavam no ginásio, algumas treinavam, outras não treinavam, meteu-se a pandemia e deixaram por completo de treinar. Não se preocuparam, tanto preocupadas com outras coisas, de manter dentro do possível, claro que nunca é a mesma coisa, mas dentro do possível, manter esta atividade física elevada. E deixaram, e isto é o pior que pode acontecer ao corpo, é nós termos uma atividade física regular bastante boa e de um momento para o outro descermos e deixamos completamente. É por isso que diariamente ouvimos o excesso de peso aumentar, a obesidade aumentar, uma pessoa vai a um ginásio e o feedback é aumentei 10 quilos na última pandemia, aumentei 5 quilos, estou mais flácida, estou mais mole, e isto é porque as pessoas não se mantiveram ativas para prevenir o regresso ao ginásio. Mas pronto, isto agora o que não podemos chorar, não vale a pena chover no molhado e temos é que adotar umas estratégias para a atual situação e saber como nós podemos evoluir enquanto pessoas, enquanto seres no teletrabalho e o que é que nós temos de fazer para evitar estas dores, estas patologias. Uhum. E na tua opinião e na tua experiência, quais são as patologias mais frequentes a nível estrutural com esta nova realidade do teletrabalho? As patologias mais frequentes são relacionadas com a coluna. Pelas pessoas estarem muito sentadas, e a maior parte das dores lombares, por exemplo, que existem, as lombalgias, está muito relacionado com a falta de músculo. A lombalgia é um sintoma e não é uma doença. Quer dizer que há outra estrutura, pode ser o rim, pode ser qualquer estrutura que está a levar àquela lombalgia. E é fundamental nós fazermos esse treino de força, que já foi falado anteriormente, e quando eu vou a um ginásio, o feedback que nós temos, e mesmo no Instagram, é hiperlordose, ou seja, as pessoas estão tortas sentadas na cadeira, uma hipercifose, porque a nossa coluna lombar, a nossa coluna vertebral tem várias curvas. Tem uma lordose natural, uma cifose natural e uma lordose. Isto é a normalidade da coluna. Mas quando estas estão excessivamente sentadas, estas posturas vão se tornando uma postura não natural, mas uma postura patológica, uma hiperlordose, uma hipercifose. Isto dá dores horríveis nas costas, mas que são facilmente tratadas, basta a pessoa ter força de vontade. Para além disso, existe aqui a cervical, que é das articulações que têm mais mobilidade, que por estar em teletrabalho, estamos constantemente anteriorizadas. E mais uma vez, a mexer no telemóvel, nós estamos sempre com a cabeça refletida, a olhar para o computador sempre com a cabeça a apontar para a frente, e estas funções são as mais comuns no ginásio. É dor na cervical, dor torácica e dor lombar. Ok. E em termos de postura, quais são as estratégias que podem ser tomadas, tendo em conta que muitas das pessoas passam o seu dia sentadas numa secretária, não é? Com o computador à frente, e como tu referiste, a postura acaba por não ser melhor por vários motivos. Ora bem, as estratégias simples que eu posso partilhar com vocês é
é básico, não é nada relacionado com o desporto, é mais da parte do bem-estar. E são coisas muito simples. Por exemplo, é sempre obrigatório estarem acompanhadas no seu local de trabalho com uma garrafa de água. É sempre obrigatório. Porque nós temos tendência, se olhamos para a garrafa de água, bebemos água. Se não olhamos para ela, não bebemos. É tão simples quanto isso. E não temos sede quando não olhamos para ela. Depois, sempre que atendemos, por exemplo, um telefone, porquê é que não o fazemos em pé? Porquê é que permanecemos com o telefone sentado? Levantamos, damos uma volta e durante a chamada telefónica estamos a percorrer a casa, seja a casa de 100 metros quadrados, 50, 20 metros quadrados, estamos a percorrer a casa sempre em pé. Mesmo para aquelas pessoas que não têm tantas chamadas telefónicas, coloquem no relógio, coloquem no computador, no telemóvel, um cronómetro de 30 em 30 minutos, 45 em 45 minutos, de hora a hora no máximo, um sinal de aviso, tem que se levantar. E a pessoa vai ao jardim, vai à varanda, vai dar qualquer coisa para nos mantermos ativos e não estarmos sempre na mesma postura. E o principal conselho é, na hora do almoço e no final do dia, eu sei que às vezes a hora do almoço pode ser muito apertada, mas no final do dia não há desculpa, fazerem exercícios simples de mobilidade e alongamentos das estruturas que não duram mais que 10 minutos, que vai fazer com que nós tenhamos muito menos dor no dia a seguir. São 10 minutos que vão prevenir as nossas dores drasticamente no dia a seguir. Isso é a estratégia mais simples que eu partilho com os meus PTs, com as pessoas que eu acompanho e que agora estou a compartilhar com vocês. Ok. Temos aqui já uma questão. As enxaquecas são um tema que nos surge bastante. A falta de atividade agrava esta condição? Posso responder? Claro que sim, claro que sim. Pronto. Vou ser um bocadinho mais técnico. Mais técnico. A enxaqueca pode ser de diversas formas e pode ser pode ter diversas sintomatologias. Pode ser só na zona temporal, pode ser um anel à volta da cabeça. O que acontece é que o teletrabalho causa-nos uma hipertonia destes músculos que já falámos, esta contração. E nós temos uns músculos muito pequenos que se localizam na parte posterior do crânio, que se chamam músculos occipitais. Esses músculos occipitais são 6, que fazem, como se chama, músculos occipitais, vêm do occipital do crânio e insere-se na primeira vértebra, o atlas e o axis. Eles, quando estão muito tensos, diminuem a produção de líquido encefalorraquidiano dentro do nosso cérebro. E muitas vezes dá uma dor referida à volta da nossa cabeça. Mais uma vez, essa dor que pode ocorrer tanto na zona lombar, como na zona torácica, zona cervical, e certo, enxaquecas, sem dúvida que é um dos principais sintomas. E como é que nós podemos tratar? De forma simples, aliviando os músculos que se encontram nesta região, na parte superior do tronco, que são responsáveis pelo stress, por esta corcunda, mas também aliviando esta zona, que são os músculos occipitais, muito simples. Deitamos de barriga para cima, temos duas bolas de golfe, colocamos na zona do pescoço. Eu tenho um vídeo mais explicativo no meu Instagram, se quiser, vocês podem lá ir ver. Colocamos, deitamos para trás e relaxamos durante 3 minutos. A dor alivia drasticamente. Drasticamente. Portanto, podemos adotar estratégias para tudo. Basta querermos e termos força de vontade para tal. Espero que tenham conseguido responder. Incentivo também qualquer pessoa que tenha qualquer questão que gostaria de colocar, estejam à vontade para colocar questões que nós iremos responder. João, ia falar aqui também de uma questão de... muitas vezes também falamos de uma questão da inflamação, que acaba por agravar todas estas condições. E aqui também gostaria de introduzir aqui um bocadinho um tema da área da naturopatia, não é? Que é uma questão alimentar, porque existiu também e continua a acontecer uma alteração daquilo que eram os hábitos alimentares, e o facto das pessoas estarem em casa e até as consequências a nível emocional que todo este teletrabalho teve nas pessoas, acabou também por ter influências na forma como se acaba por comer e nos hábitos alimentares. Isto tendo aqui também uma consciência que as alterações a nível emocional também acabam por alterar outros fatores, inclusive os nossos hábitos alimentares, e houve muitas consequências neste sentido. O que é que acontece? Muitas vezes, quando os hábitos alimentares não são os melhores, quando existe consumo de açúcares simples em excesso, quando existe consumo de gorduras saturadas em excesso, existe também uma ativação daquilo que se chama as cascatas de inflamação no organismo,
que acabam por promover a inflamação do organismo, levar à produção excessiva de radicais livres, que tem muitas consequências a nível da saúde, não só pelo aparecimento de possíveis patologias como doenças cardiovasculares, diabetes, etc., não é? Isto não acaba, mas também a nível estrutural. Esta inflamação pode agravar aquilo que já são problemas a nível estrutural, por más posturas que se possam ter. Então acaba por ser aqui uma bola de neve, digamos assim. Dizendo aqui também que tudo isto muitas vezes está associado à obesidade e que a obesidade também a nível estrutural acaba por ter aqui as suas consequências e agravar ainda mais o aparecimento de certas patologias. O que é que estas situações, principalmente aqui na situação da obesidade, não é? Do aumento de peso que se verificou com muitas pessoas, de que forma é que isto ainda pode agravar ainda mais estas complicações a nível estrutural? Ora bem, a obesidade é uma doença que antigamente nós, mais uma vez, negligenciávamos porque achávamos que era só que as pessoas gostavam de comer, comiam demasiado, não faziam atividade física e por isso tinham um IMC elevado ou tinham massa gorda demais. Hoje em dia sabe-se que a obesidade é das doenças mais complexas e é uma disfunção não só num ramo de comida, nem da atividade física, mas está tudo envolvido, tanto a parte inflamatória como a parte que pode influenciar a parte da diabetes, hipertensão, dislipidemia, mas o principal fator da obesidade é sim a cabeça e a mente que nós temos para tentar reverter esta situação. Posso partilhar um exemplo que há pouco tempo no ginásio vieram falar comigo, um miúdo mais novo, que me perguntou como é que era possível, o que é que era preciso tomar para atingir um corpo musculado. O que é que era preciso tomar, que tipo de suplementação que tomava, o que é que era preciso fazer que ele fazia. E eu perguntei-lhe, primeiro tens que aprender a comer bem, a ser saudável, a treinar bem e só depois, quando tiveres isto tudo no máximo, é que podes pensar a ir para outra coisa. E eu perguntei-lhe, o que é que foi o teu pequeno almoço? Ele respondeu-me sinceramente, não tomei o pequeno almoço. Logo aí dá para perceber que as pessoas muitas vezes estão influenciadas, também se calhar num contexto de internet, que é tudo muito fácil e aqueles corpos perfeitos são fáceis que na realidade são irrisórios e são impossíveis de lá chegar, são inalcançáveis. Então as pessoas focam-se nesse objetivo, mas não sabem quais os caminhos. Portanto, fundamental, e já se dizia, e eu sempre ouvi esta frase, que é nós somos o que comemos. E isto é fundamental. Não sei se me desviou um bocadinho da tua pergunta. Não, faz todo o sentido o que estavas a dizer, não é? Porque não existe muito esta consciência, cada vez mais, é um tema cada vez mais falado, mas é um tema que tem vindo agora cada vez mais ao de cima, de esta questão da alimentação. Ainda por cima, esta questão do teletrabalho mexeu muito com aquilo que eram os hábitos alimentares normais das pessoas e se nem sempre eram os melhores, agora com certeza agravou esta situação. E tu disseste uma coisa muito importante, já me lembro, que era da obesidade. Temos que pensar o seguinte, o corpo é só o corpo é uma estrutura funcional e tudo está relacionado. E quando nós aumentamos de peso, o que é que estamos a fazer? É aumentar de peso no sentido de massa gorda. Estamos a aumentar as células de gordura. Estas células de gordura são chamadas de adipócitos. Estes adipócitos lançam enzimas e hormonas pró-inflamatórias que vão aumentar a inflamação do corpo, não só na região onde a adiposidade se encontra, mas vai aumentar a inflamação tanto no coração, como nas vísceras, como nos músculos. E esta inflamação vai diminuir grandemente as outras sequências anti-inflamatórias. Portanto, se nós temos a gorduras, temos o corpo sempre em inflamação. E como é que nós podemos ver facilmente isso? Nós temos um sujeito magro. Se nós apertarmos a pele dele, possivelmente não lhe dói, porque não tem esta ação pró-inflamatória do adipócito. Se nós apertarmos um sujeito com um IMC bastante elevado, se apertarmos a pele, muitas vezes ele vai sentir dor, vai aumentar a sensibilidade e dizer, não, isso dói-me. Porque eles são receptores da dor. Os adipócitos têm dor presente neles e lançam hormonas e enzimas pró-inflamatórias que vai despoltar essa dor. Portanto, o facto de aumentar o IMC, aumentar a massa gorda, aumenta toda essa cascata que tu falaste de inflamação e piora tudo o que pode vir. E trazendo também aqui, falando aqui um bocadinho
desta questão. Fala-se muito do consumo de antioxidantes e as pessoas acaba por estar muito na moda, mas acabamos por não perceber muito bem o que é que isto significa. Não é? E então, quando nós falamos também aqui da questão dos adipócitos, falamos também de produção de radicais livres, que são, no fundo, explicando, são o resultado final daquilo que são reações normais do nosso organismo, que devem ser eliminados do nosso organismo num equilíbrio para que não tenham danos em outras células que são saudáveis no nosso organismo. E o que é que acontece? Quando nós não temos uma boa alimentação em situações de obesidade, este equilíbrio não existe. Existe uma produção excessiva destes radicais livres que têm consequências a nível do organismo. Esta inflamação toda que também estavas a falar acaba por ser muito mais agravada. Todos estes efeitos acabam por ser muito mais agravados. E temos que ter aqui em atenção, quando nós falamos também de uma alimentação saudável, falamos de uma alimentação que é rica nestes compostos que se chamam antioxidantes. E isto não é nada de especial, não estamos a falar propriamente de tomar um suplemento especial que diga antioxidante. Antioxidantes são alimentos que tenham vitamina C, que tenham vitamina E, que tenham ômega 3. Então, todos estes alimentos acabam por fazer aqui o efeito reverso a isto que estávamos a falar, não é? E é muito importante nós consumirmos estes alimentos para contrariar esta tendência até destes radicais livres que a longo prazo podem levar ao envelhecimento precoce do nosso organismo. Estás-me a ouvir, João? Perfeitamente, perfeitamente. Estava a ouvir com muita atenção. É por isso que não estava a falar. Então esta questão da alimentação é realmente muito importante também salientar aqui. E esta inflamação que tu estavas a falar realmente é um fator que vai agravar todas estas dores que tu tinhas falado, certo? Deixa-me complementar com uma coisa. Existe muito aquela teoria de para nós atingirmos um corpo ideal ou um corpo que nós sonhamos, nós temos que nos focar 70% na nossa alimentação e 30% no treino. Isto é muito frequente. Eu não concordo diretamente com esta premissa. Porquê? Porque muitas das pessoas têm uma alimentação saudável e não fazem exercício. E como não fazem exercício, começam a ficar mais magras, mas é um falso magro. O músculo começa a ir embora e a gordura permanece. Então as pessoas são elegantes, não têm capacidade funcional nenhuma, mas são elegantes. Vestidas, são magrinhas, têm 50 quilos, 60 quilos. E isto torna-se o que nós chamamos no exercício um falso magro. Enquanto, se nós treinarmos, mesmo que não façamos dieta, se nós treinarmos, vamos aumentar a nossa capacidade muscular. Vamos consequentemente, aumentamos a taxa metabólica de repouso e isso vai fazer com que nós gastemos mais calorias ao longo do dia. Quer dizer que, nós aumentando a nossa taxa metabólica de repouso, estas calorias são gastas. E eu que conheço pessoas que treinam regularmente, depois de um grande treino, poucas são aquelas que dizem agora vou comer mal porque já posso treinar. Não, agora vou complementar o meu treino que foi muito bom a uma alimentação saudável. O que não acontece com as pessoas que só comem saudável. Podem comer uma salada, mas como não treinam, o músculo torna-se fraquinho na mesma. Sim, exatamente. Isso também é uma questão muito importante, porque falamos muitas vezes de obesidade, mas isto não é só para questões de obesidade, tudo isto que nós estamos aqui a falar. Na verdade, isto é muito mais abrangente e deve ser aplicado, estes cuidados devem ser aplicados a qualquer pessoa. Aqui uma questão que eu gostaria também de introduzir é a questão da produtividade, porque efetivamente todas estas alterações, este desconforto até que surge a nível estrutural tem uma influência a nível da produtividade, a nível do trabalho e aqui trazendo também aqui um bocado a nossa experiência a trabalhar com as empresas, é um tema que tem surgido muito nas empresas e que traz bastante preocupação, que é apesar das pessoas estarem a trabalhar em casa e a tendência nós é pensarmos estão em casa, a produtividade vai aumentar, isso de facto nem sempre acontece. Não só por fatores emocionais, não é? De haver muito menos interação, mas também temos que ter aqui em conta que estes fatores a nível físico, estrutural e até em termos de alimentação podem ter uma influência a nível desta produtividade. De que forma é que tu vês na tua experiência e com as pessoas que também tens trabalhado
que estas alterações a nível estrutural podem afetar também aqui a capacidade de estarem mais dentro do trabalho, de conseguirem ser produtivas e desempenhar as suas funções de uma forma normal. Existem inúmeros estudos e inúmeros trabalhos que provam que nós não temos a capacidade, o ser humano não tem a capacidade de se manter focado, ou seja, 100% focado numa atividade que esteja a fazer mais de uma hora e meia. Portanto, tudo o que vem daí, o nosso foco começa a dispersar. Lá está, mais ligado à parte do exercício. Existem outros estudos que demonstram que as pessoas que conseguem realizar uma hora de exercício por dia, uma coisa simples, que seja uma atividade física qualquer, andar de bicicleta, passear, ir ao ginásio, jogar futebol, qualquer que seja, têm muito mais, e que só trabalhem 8 horas por dia, têm muito mais rendimento no trabalho do que aquelas que estão 12 horas sentadas à frente do computador a trabalhar. Porque a pessoa que tem aquele break, ou à hora do almoço, ou ao final do dia, sabe que tem que estar focada ali, porque a seguir vai ter o seu prazer. E muitas das pessoas o que é que fazem? Não, eu tenho... Mas também uma postura muito portuguesa, que é eu tenho que estar no trabalho das 8 às 6, porque toda a gente fica, e toda a gente fica, então eu tenho que estar. Mesmo que eu não tenha nada para fazer, eu tenho que estar. Se calhar numa postura mais nórdica, não. A partir do momento que eu faço o meu trabalho, está tudo assegurado, eu posso ir para casa descansar, ou fazer a minha atividade física, ou estar com os meus filhos, etc. A postura portuguesa é muito de eu quero ficar em casa, não, eu quero estar no trabalho, quero ser o último a sair. Mesmo que chegue a casa às 9 da noite e isso não traga nada de mais para ela e ela não tenha tempo para fazer aquilo que mais gosta. Portanto, ter estes breaks, seja com o que for, ou exercício, ou ir tomar um café com os colegas, ou seja o que for, traz vantagens inúmeras no foco e na concentração durante o trabalho. Uhum. Sim, sim, e aqui também queria referir também que há alguns estudos que falam mesmo que a nível estrutural o facto de as pessoas terem também alterações a nível estrutural e este acumular de dores, não é? Também tem uma influência na produtividade e não é difícil nós percebermos o porquê, não é? Se eu estou com dores, eu não estou tão concentrada naquilo que estaria a fazer e isso também tem aqui uma influência. E também aqui a nível da alimentação, porque a nível intestinal nós produzimos neurotransmissores. Então, se a nossa alimentação não é a mais equilibrada, se nós não temos um certo cuidado com a forma como comemos, estes neurotransmissores, que muitas vezes estão também relacionados aqui com a nossa capacidade de manter a nossa concentração, até com fatores como felicidade, como bem-estar, tudo isto acaba por influenciar. Então eu diria mesmo que, e não sei se tu concordas, João, isto é uma cascata, não é? Começamos começa com hábitos alimentares, com uma postura e vai avançando e as consequências a nível da saúde podem ser muito vastas. Sem dúvida, está tudo relacionado. E quando eu falava há pouco dos 70, 30%, eu não acredito. Não acredito nos 70 nem 30, acredito nos 100% dos dois. Acredito que as pessoas têm que estar em 100% focadas na alimentação. Lá está, podem ter uma asneirinha ou outra durante o dia, mas 100% focadas, 100% focadas no trabalho, 100% focadas no treino, 100% focadas na família, e só isto de 100% é que dá o equilíbrio e dá a homeostase do corpo. As pessoas sentem-se realizadas e felizes. E não esta questão de vou fazer 70 com a alimentação e depois já dou 30 e depois o trabalho. Não, o meu conselho é dar sempre o máximo, tanto no treino. Se eu tiro uma hora para treinar no ginásio, se eu tirei aquela hora, eu vou dar o máximo naquela hora. Não vou estar a perder a ver YouTube ou Instagram enquanto estou numa máquina. Não, isso depois posso eu fazer quando chegar a casa. Mas eu quando estou ali, estou focado a treinar. Isso é o mais importante, é nós focarmos. Quando estou uma hora no trabalho, estou uma hora a trabalhar, estou uma hora a almoçar, estou uma hora a estar com a minha família. E não estar num café com a minha família a mexer no telemóvel ou mandar mensagem. Isso é o meu conselho. Uhum. É muito interessante tu teres referido isso, porque a nossa visão na Vésica é que nós realmente não podemos separar as coisas, não é? Então, nós realmente não podemos esquecer certos fatores na nossa vida. Não podemos achar que vamos ter uma produtividade fantástica no nosso trabalho, mas depois esquecemos-nos de cuidar da nossa saúde física. Não podemos achar que vamos estar em condições para estar realmente disponíveis com a nossa família se existem frustrações no trabalho ou vice-versa. Então, tudo isto está ligado. E quando nós trazemos estes temas e temos
trazido muitos desses temas diferentes. Muitas vezes as pessoas não percebem de que forma é que podem estar ligados aqui com a questão do trabalho. É porque efetivamente não dá para separar. Nós realmente, para conseguirmos ter uma boa performance na nossa vida, nós não podemos nos esquecer de todos esses fatores. É importante a questão da família, é importante a questão do trabalho, é importante a questão do exercício físico, é importante a questão da alimentação. E não dá para separar estas coisas. Todas elas acabam por se influenciar umas às outras, como nós temos estado a falar aqui ao longo deste live. E então foi muito interessante estás a dizer isso, João, porque é realmente uma consciência que nós tentamos trazer às pessoas aqui na Vésica. E muitas vezes as pessoas vêm ter connosco com questões de querer progredir na carreira, querem aumentar a sua produtividade, querem aumentar a sua performance, têm certos objetivos, mas esquecem-se que existem outras coisas. Existe uma base a tratar. E a nossa base é tudo que vem do nosso corpo físico. Se nós não cuidarmos do nosso corpo físico, esta é a base, não é? Nós só vamos buscar autorrealização, só vamos buscar sucesso se nós tivermos uma base por onde assentar. Então não dá para esquecer todos estes fatores. Não sei se concordas também com isso, se queres acrescentar alguma coisa? Não, eu concordo a 100%. Eu estava a pensar aqui num desafio que podíamos lançar aqui às pessoas que estão a ver, que é o seguinte: escreverem nos comentários qual é para vocês a definição de saúde. Há uns anos atrás, a Organização Mundial de Saúde lançou uma definição de saúde, que hoje em dia já está mais que ultrapassada, mas eles ainda não mudaram. Gostava que as pessoas estivessem a ver, escrevessem o que é para vocês saúde. Se é só o bem-estar físico, psicológico e não na ausência de doença, que é como prega a Organização Mundial de Saúde, ou o que é para vocês? Gostava de ver os vossos comentários. E aqui a consultora Maria Cristina Afonso diz: o físico é o primeiro pilar. Lá está, eu não diria sendo o primeiro, mas diria ser o dos principais. Depois temos a saúde alimentar, a saúde psicológica e todos à volta. E não há um mais importante que outro, são todos igualmente importantes. Uhum. Exatamente. E falando aqui também, não sei se as pessoas conhecem a pirâmide de Maslow, que fala exatamente de que forma é que devem ser tratados as questões da nossa autorrealização, para nós chegarmos à autorrealização. E a base desta pirâmide é tudo que tem a ver com necessidades fisiológicas e toda aqui a questão da saúde. E é realmente importante nós não nos esquecermos disso. Não dá para nós saltarmos para cima da pirâmide, não dá para querer chegar ao topo sem primeiro trabalhar aqui algumas questões muito importantes, inclusive necessidades e saúde emocional, saúde a nível social também, não esquecem também isso. Temos já aqui uma resposta. A saúde é ter um equilíbrio entre o corpo e o espírito. Estejam à vontade para colocar mais definições daquilo que acham que é saúde. Agora que nós já demos uma grande ajuda, é mais fácil. Estar porque bem antigamente psicologicamente, outra resposta. Mas o que é a grande questão é o que é estar bem psicologicamente? Esta é que é a grande questão, é o que é estar bem? É termos trabalho? É não termos trabalho? É termos o sucesso que queremos? É não termos o sucesso que queremos? Isto bem psicologicamente está umas 10 lives de 1 hora para estarmos a falar. Bem, lá está, bem psicologicamente e bem fisicamente. O que é bem fisicamente? É fisicamente para si, é o que a sociedade olha que é o bem fisicamente, porque lá está, isto é outra questão, que é, nós muitas vezes baseamos no que os outros à volta acham que nós deveríamos ser e não naquilo que gostávamos que fôssemos. E isso é que é um dos principais problemas. Se 10 pessoas disserem, eu gostava que tu fosses isto, e eu que não gostasse, eu tendencialmente ia para aquele lado. Portanto, isto aqui dá um pano para mangas e dá muitas lives. A questão da saúde é realmente um tema muito, muito complexo e que dá para nós levarmos aqui em diversas direções. E aqui esta questão do bem-estar psicológico, não é? É uma questão que aborda tanto aqui a nossa saúde mental, como aborda aqui a nossa saúde emocional, porque existem aqui realmente questões diferentes. Mas a saúde é realmente um tema em si
que pode ir em diversas direções, e não esquecendo que todas estas componentes que constroem a saúde estão todas interligadas, não é? Então, não dá para ter só uma das componentes bem, não é? Se a nossa saúde física não estiver bem, vai influenciar a nossa saúde emocional, vai influenciar a nossa saúde mental. E daí em diante. Então, não dá para separar. Acho que já temos aqui mais respostas. Ter saúde vai muito além da ausência de doença, é ter equilíbrio mental e físico. Um não é menos importante do que o outro. O equilíbrio é essencial e o segredo. E temos aqui também, se tiveres o psicológico bem, acho que tudo o resto se consegue. E temos também, saúde baseia-se na capacidade de adaptação aos estímulos internos e externos, como diria Darwin. Temos aqui algumas interpretações interessantes. Eu acho que foi a Neide, creio eu, Neide, que disse o seguinte, que aqui a base é o equilíbrio. E na minha opinião eu subscrevo. Que é este equilíbrio, esta balança que nós temos que ter em balancear os dois pratos, que é eu para estar fisicamente como eu quero, eu tenho que baixar o meu psicológico. Vale a pena? Ou eu para estar psicologicamente como eu quero, tenho que baixar o meu físico? Será que é isso também quero? Se calhar esta balança que é o mais difícil, que é uma linha muito ténue e muito difícil de nós calibrarmos na nossa cabeça. Mas uma vez calibrada, pronto, estamos em plena saúde. O que eu acho que a plena saúde é um estado de utopia, ou seja, não existe plena saúde, não existe estado de saúde máxima, porque nós somos ser humano e o ser humano quer sempre crescer mais e mais e mais e nunca está satisfeito. Acho que é do próprio ser humano. Uhum. Exatamente, exatamente. Isso verifica-se também no nosso corpo, não é? O nosso corpo não é estático e quando falamos mesmo de uma célula, as trocas que existem na célula não são estáticas, existe sempre um equilíbrio que está a ser constantemente feito. Então não dá para nós considerarmos a saúde como algo estático, é realmente algo que vai sendo construído. Penso que já temos aqui outra, a Raquel disse: saúde, trabalhar para o equilíbrio em todos os aspectos, físico, mental, social. No fundo, a autorrealização leva-nos a ter a força de vontade e motivação para chegar ao equilíbrio. Claro, foi exatamente aquilo que nós tivemos. Exatamente, parece-me também aqui muito interessante esta interpretação de saúde. E realmente, tendo tudo isto em consideração, e não esquecendo que é mesmo um trabalho que nós temos que ter. E em relação ao que tu estavas a dizer, João, gostaria de acrescentar que muitas vezes quando nós nos focamos em algo muito específico na nossa saúde, vamos, por exemplo, se eu me focar muito na minha saúde física e vamos esquecer mais da minha parte mental e emocional, por exemplo, o que acontece é que isso não funciona a longo prazo. Então, são situações que acabam por levar à ruptura, porque é como se o corpo começasse a entrar em tensão, como se aquele lado mental e emocional começassem cada vez a entrar em mais tensão e o próprio corpo físico pode também começar a entrar em tensão. Então é importante realmente este equilíbrio que tu estavas a dizer, porque pode funcionar numa parte inicial, não é? Se eu agora focar só muito num aspecto da minha saúde, pode parecer que está tudo a correr muito bem, mas a longo prazo nós estamos a construir algo que não vai perdurar. E quando nós falamos de saúde, o nosso interesse é que esta seja uma saúde que possa perdurar. Sabemos que ela não é estática e que existem sempre adaptações, e quando nós falamos aqui também do teletrabalho, é mais que óbvio que teve que haver aqui adaptações, não é? E continua a ter que haver adaptações, porque as pessoas ainda não se adaptaram completamente, até tendo em conta aqui a questão da saúde. Tudo isto continua a ser trabalhado, mas é muito importante nós percebermos que se nós nos focarmos em algo muito específico, vamos estar a deixar outros fatores fora da equação que não dá para deixar fora da equação e a longo prazo acaba por levar ao desequilíbrio. Eu penso que temos aqui uma questão que ficou aqui mais para trás. Eu queria ver se não queria esquecer de ninguém. Então está aqui uma questão. Estou em teletrabalho e frequentemente sinto um adormecimento em uma perna. Posso melhorar esta situação? Posso responder? Claro que sim.
Lá está, nós estamos em teletrabalho e não é por estarmos em teletrabalho, porque se estivéssemos em teletrabalho em pé, a trabalhar numa secretária com 1,5 m de altura, se calhar não tínhamos essa dormência na perna. Acontece é que passamos demasiadas horas sentadas. Por exemplo, nos países nórdicos, as mesas dos escritórios são reguláveis para as pessoas conseguirem estar em pé, para as pessoas estarem sentadas a meia altura, e isto diminui grandemente as suas dores e as suas disfunções. O que acontece é que se nós estamos diariamente sentados 8 horas, 10 horas por dia, sempre no mesmo banco, e vamos almoçar sentados e depois vamos nos deitar sentados e deitados, não temos esta ativação muscular. O que acontece é que nós temos um músculo, pode ser esta causa ou pode não ser. Temos um músculo muito pequeno na nossa bacia que se chama músculo piramidal ou pisiforme. Este músculo, uma vez que contraído, este músculo passa por cima do nervo ciático. E este nervo ciático, quando este músculo está contraído, vai comprimir, apertar o nervo ciático e pode dar esta parestesia ao longo da perna. Naturalmente que isto pode ser, este síndrome, isto se chama síndrome do piriforme, ou síndrome do piramidal. Naturalmente que pode não ser por aí, pode ser uma disfunção osteoarticular da zona lombar, onde o nervo sai, pode ser uma lesão do próprio nervo que está inflamado por outra causa qualquer, pode ser uma doença metabólica que afeta o nervo. Mas se está em teletrabalho e está frequentemente sentado na mesma posição sem se levantar, possivelmente tem que adotar alongamentos para realizar dessa região piramidal, glúteo, e assim vai diminuir drasticamente a sua dor e essa parestesia que sente ao longo da perna. Uhum. Uhum. Ok. Um, Trazendo aqui também, tu já tinhas falado e falámos aqui várias vezes da questão do exercício físico. Eu sei que não é um tema que é muito fácil aqui numa live estar propriamente a dar grandes sugestões, não é? Não é muito fácil, mas tendo em conta aqui as limitações, não é? O que é que tu poderias sugerir às pessoas, se existe algum sítio ou alguém a quem elas possam recorrer, tendo em conta a fase que estamos a viver, não é? Que, existem maiores limitações dada a pandemia. O que é que as pessoas podem fazer, tendo em conta esta realidade do teletrabalho, para manter uma atividade física? É uma boa questão, mas eu vou responder da seguinte forma. Há um livro e há uma associação que é a ACSM, que é o American College of Sports and Medicine, é a maior associação em termos mundiais de exercício, que recomenda 30 minutos de atividade física moderada a cada pessoa. 30 minutos por dia. Atividade física como uma caminhada, como um passeio. Isto é a recomendação mundial. Acontece que cada caso é um caso. E a pessoa pode ter, como já falei anteriormente, ou uma hipertonia que precisa de um relaxamento, ou uma hipotonia que precisa de um trabalho de força, ou uma pouca mobilidade associada, por exemplo, a uma patologia anterior, que deve ser diagnosticada e tratada consoante as próprias pessoas. Às vezes assusta-me um bocado ver na internet pessoas a dizer este é o protocolo de tratamento para todas as pessoas que estão em teletrabalho e não ser dicas de as pessoas podem realizar de mobilidade. Este é o protocolo de todas as pessoas. Cada pessoa é uma pessoa e cada caso é um caso. E o profissional de exercício, ou o personal trainer, tem que fazer esta prescrição individualizada, acreditando eu, dentro de um contexto multidisciplinar, dentro do nutricionista, dentro do médico, dentro do profissional de exercício físico, dentro do osteopata ou fisioterapeuta, tem que saber a fazer a sua parte, que é prescrever individualmente cada exercício. Como eu fiz agora mesmo com esta resposta a este comentário, o personal trainer tem que ter esta capacidade, saber o que a pessoa precisa e depois de saber o que a pessoa precisa, saber prescrever de forma mais correta o exercício para essa pessoa. Mas se as pessoas não conseguirem ter uma ajuda no personal trainer, exercícios de mobilidade diários, uma vez que estou em teletrabalho. Estas pequenas dicas que eu dei de atender o telefone em pé, beber mais água, realizar alongamentos, estas pequenas dicas e fazer exercícios de mobilidade e alongamentos à noite, são estratégias que vão melhorar substancialmente a condição física das pessoas e mesmo a saúde mental e física. Uhum, uhum. Eu vou colocar aqui uma questão que pode ser que seja uma questão de algumas pessoas. Nesta fase de isolamento, não é? Em que as pessoas... Agora estamos um bocadinho mais livres, mas é uma questão mais recente. Como é que as pessoas podem recorrer ao auxílio de um personal trainer? Ora bem, existem inúmeras estratégias. Os ginásios, quase todos que eu conheço, continuam abertos.
Uhum. Quase todos os personal trainers, felizmente, têm páginas do Instagram, páginas de Facebook que podem auxiliar. Ainda agora vejo aqui que está aqui um colega meu, o Gonçalo. Ele é um personal trainer que tem uma página não específica para o exercício físico, mas que dá dicas também e que aí pode ajudar. É só as pessoas deixarem, colocarem a desculpa de parte e terem realmente uma ação. Esta ação é sempre o mais difícil. Que é, eu vou falar com A, vou falar com B, amanhã começo. Ou segunda começo. Segunda começa é sempre, segunda começa. Depois é o ano novo, depois é a passagem de ano. E isto é uma bola de neve. Tem que começar hoje. Hoje, fazer exercício de mobilidade. Amanhã, dar uma caminhada. E progressivamente ir aumentando. Não começar logo com 1 hora de caminhada, mais meia hora de alongamentos, mais... Não. Devagarinho. Amanhã, 10 minutos. Com uma caminhada e uma mobilidade. Depois, aumentar progressivamente até chegar ao ideal. E certamente existem montes de páginas de internet, como por exemplo a minha, da Osteophysique, entre muitas outras, que as pessoas podem mandar mensagens, uma DM, um direct message, que se pode mandar e a pessoa fica a saber todas as dicas e sem dúvida que é fácil, a mensagem é facilmente transmissível por todos. Uhum. Sim, é importante nós falarmos disto porque realmente não é o facto de estarmos mais isolados nas nossas casas que nos impede de tomar alguma ação neste sentido e procurar profissionais que nos possam realmente dar aqui um aconselhamento, como tu disseste, e subscrevo aqui o que tu disseste aqui em relação também à parte da naturopatia, não é? Quando nós falamos em questões alimentares, não, poderia estar aqui a dizer muita coisa, mas não faz sentido sem que haja propriamente um acompanhamento personalizado e perceber quais são as reais necessidades das pessoas. Então é muito importante que nós percebamos que, apesar das limitações que nós temos desde há um ano para cá, continuamos a ter a possibilidade de procurar profissionais que nos podem ajudar nestes aspectos e é importante que nós não deixemos isto de lado, estas possibilidades de lado. Ia-te aqui perguntar também, trazendo aqui que acredito também seja a curiosidade de algumas pessoas relativamente à osteopatia. Sei que estás a estudar osteopatia e pode ser aqui uma curiosidade de algumas pessoas perceber um bocadinho mais de que forma é que a osteopatia realmente pode ajudar nesta fase e tendo em conta também todas estas complicações que nós falámos relativamente ao teletrabalho. Qual é que é a importância da osteopatia nesta fase? A osteopatia, há muitas pessoas que não sabem, mas a ciência osteopatia é mais antiga que a própria ciência de fisioterapia. Foi criada em 1800 e pouco. Portanto, já é bastante antiga. E o objetivo principal da osteopatia é manter o equilíbrio do corpo. Não tratando diretamente, ou seja, eu tenho uma disfunção no braço, eu vou tentar reposicionar o braço e ele automaticamente e de forma autónoma vai chegar ao seu equilíbrio. E esse equilíbrio vai tirar a dor. Enquanto existem tratamentos manipulativos que, ok, eu vou posicionar o ombro e fica tratado, não, a osteopatia tem uma noção mais diferente, mais holística. Nos principais princípios de estilo é o holismo. E este holismo vai fazer com que o corpo se sinta equilibrado em todas as estruturas e o corpo está todo relacionado entre si. Portanto, é fundamental que, se existir alguma disfunção, alguma dor mais rigorosa que não seja passível de treinar, de passar com exercícios prescritos, por exemplo, para personal trainer, se dirija a um fisioterapeuta ou osteopata, que também existem muitos fisioterapeutas que têm o curso de osteopatia e podem também o ajudar a tratar uma disfunção simples, como uma vértebra rodada, como problemas viscerais, como uma... Por exemplo, esta dor de cabeça é facilmente, se for mesmo disso, é facilmente tratada por um osteopata ou por um fisioterapeuta. Portanto, aqui o osteopata tem um papel que, sendo um profissional de saúde de primeira linha, tem um papel fundamental no tratamento das coisas mais ligeiras, sendo fundamental ele ter a capacidade de prescrever em caso de não ter conhecimento para tal ou desconfiar que existe alguma lesão superior. Portanto, é o papel principal e fundamental do osteopata. Uhum. Ok, muito interessante e muito importante também nesta fase não nos esquecermos aqui do papel que a osteopatia pode ter na saúde a nível estrutural. Estamos mesmo aqui agora já no limite desta live, João, e acima de tudo fazendo aqui também um apanhado daquilo que ficou, não é?
de não nos esquecermos que esta saúde física realmente é um pilar para muitas das coisas que nós queremos alcançar na vida e tendo em conta que falámos também aqui de exercício, é realmente muito importante não deixar para trás tudo isto. Temos aqui mais uma pergunta e acho que ainda temos aqui tempo para mais uma pergunta. Que exercícios fazer para melhorar as dores nos pulsos? Ora bem, né, a dor do pulso ou a dor do punho, pulso ou punho é a mesma coisa, pronto. As dores do punho estão muito relacionadas, por exemplo, a nós movimentarmos o rato. Movimentamos sempre do mesmo sítio e isto pode criar disfunções em termos musculares, tendinosas ou nervosas dos nossos músculos. E assim, como eu tive a prescrever e a pregar que devemos fazer exercícios de mobilidade e de força, temos que ter noção que o corpo é um só e esta noção do holismo é fundamental. Treinarmos a força, não só das costas, naturalmente, mas como dos braços, das mãos, a força de preensão da mão. Existe um teste que relaciona a força de preensão da mão, através de um aparelho que diz a força de preensão, com as doenças cardiovasculares. Pessoas que têm menos força no punho, menos força, têm maior prevalência em ter as doenças cardiovasculares. Portanto, isto que não tem associação direta, está tudo relacionado. Portanto, é fundamental treinar o corpo de uma forma completa, global, treino de força, mobilidade, alongamentos, aeróbio, e pronto, e ser feliz a treinar. E encontrar o desporto e a atividade que os faça feliz. Não ir ao ginásio só porque é fantástico, mas se tu, Catarina, fores apaixonada por dança, então pratica dança, que é o que te vai fazer feliz para ti, e tu vais manter isso por muitos anos. Se eu me for meter na dança, eu aguento 2 aulas e depois fico aborrecido por lá ir. Mas se eu estiver no ginásio, eu sinto feliz. Portanto, temos é que encontrar uma modalidade esportiva que nos sentimos bem. E nos sentimos felizes para treinar. E depois os benefícios da saúde vêm a posterior disto tudo. Uhum. É uma boa questão para acabarmos aqui, porque esta história de não gostar de fazer exercício físico se calhar tem a ver mesmo com a modalidade, de não ser encontrada esta modalidade certa. E nem todos nos sentimos bem a fazer as mesmas coisas, não é? Cada um tem as suas preferências em termos de exercício físico e está tudo bem. E é mesmo aqui uma procura, e é aqui um tema interessante e que tu referiste aqui. Estamos mesmo no limite. Então, queria agradecer, queria te perguntar se queres acrescentar alguma coisa também para acabar este live. Não, eu queria agradecer a tua iniciativa por nos teres convidado a participar nesta live, e agradecer a todas as pessoas que assistiram e fizeram perguntas e tornaram esta live muito mais atraente e muito mais enriquecedora, não só para todos que estavam a assistir, mas também para mim e para ti. Portanto, agradecer, dar uma palavra de agradecimento a ti, à Vésica e a todas as pessoas que estiveram a assistir. Eu também faço das tuas palavras minhas e da Vésica, de todas nós. Para nós foi também um gosto que vocês tivessem aceitado este convite para falarmos destes temas. Realmente vocês têm desenvolvido um trabalho incrível e para quem ainda não conhece a osteofísica, eu aconselho e todos nós aconselhamos que vão ver a página e comecem a seguir, porque realmente vocês fazem um trabalho incrível. E esta iniciativa é mais do que importante, tendo em conta que este também foi um mês muito dedicado à saúde e quisemos trazer também aqui alguns temas a puxar um bocadinho por esta questão da saúde e vocês mostraram-se logo disponíveis para vir falar destes temas e nós agradecemos muito terem vindo até aqui e com certeza no futuro vão aparecer mais iniciativas e mais possibilidades de novas conversas. E estejam à vontade, qualquer dúvida que tenham, tanto para o osteofísico, tanto para nós, para a Vésica, estejam à vontade para enviar qualquer dúvida. Agradecemos a todas as pessoas que estiveram presentes. E se tiverem sugestões de novos temas para nós abordarmos, também estejam à vontade para sugerir, que será com todo o gosto que trazeremos novos temas. Muito obrigada, João. A ti e às Muito obrigado. Muito obrigado, Catarina, e um beijinho a vocês. Adeus. Adeus, obrigado a todos.